Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV deste domingo. Agora, aliás, eu tenho duas novidades para você. Olha aqui, ó, para você que está nos assistindo aqui na Masper TV ou no canal, né, na revista Em Evidência no YouTube. Olha aqui, ó, o programa Em Evidência a partir de hoje será com 1h30 de duração e duas entrevistas com quem está fazendo aí o Rio Grande do Sul acontecer. E outra novidade é que o nosso time de apoiadores também está ganhando reforço de peso, pois a partir de agora a Iceberg Comunicação também é um dos nossos patrocinadores. Seja muito bem-vinda, né? E aí um grande abraço para a Iceberg Comunicação, com esse time maravilhoso da Iceberg, capitaneada pela talentosíssima Isis Vargas. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Evidência na TV, aqui a Iceberg Comunicação. Então, agora você já sabe, programa Em Evidência na TV, todos os domingos das 5h30 da tarde até às 7 da noite. Quem faz está em evidência aqui na Masper TV. Lembrando que o programa Em Evidência também tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, né? E agora também aí a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. Olha aqui, ó, a maior edição da história de 15 anos da revista Em Evidência trouxe na capa o nosso convidado de hoje. Já vou mostrar aqui a capa da revista, grossinha, porque trouxe todos os prefeitos aí no aniversário de 15 anos da revista Em Evidência, né? Para nos brindar aí com a sua lucidez e sua competência. Senhoras e senhores, temos a honra de receber nos estúdios aqui da Masper TV, Fabiano Dalazen, diretor da empresa Aegea. Diretor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano, pela participação mais uma vez. Eu agradeço aí a oportunidade de retornar aqui e conversar com um público tão qualificado e sobre um tema tão importante aí, principalmente para o nosso estado, para o Brasil, né? Sim. Mas principalmente para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que são os investimentos aí na área de água e esgoto sanitário. É verdade, com certeza. Fabiano, vou começar te perguntando, para quem acompanha aqui o programa, eu falei com o Fabiano no finalzinho de 2024, aqui no programa Em Evidência, né? Eu vou começar perguntando, então, quais foram as principais entregas do plano de investimento da Aegea nesses últimos meses em nosso estado. Bom, a gente tem feito um esforço bastante grande, tá? E os números são significativos. Desde que a Aegea assumiu a Corsan, isso se deu em julho de 2023, né? O leilão foi final de 22, mas aí até a assinatura do contrato e a transferência das ações, julho de 23. Inclusive que manter o nome da Corsan, né? Inclusive mantendo o CNPJ, o nome Corsan, sendo a representante, a concessionária da Aegea Saneamento aqui para os 317 municípios do Rio Grande do Sul. E a gente fez um investimento aí já na ordem de 2,1 bilhões de reais. Né? É um investimento grande e só para ter a linha, a Corsan Pública vinha numa média de investimentos nos últimos 5 anos de em torno de 400 milhões de reais por ano. Né? O último ano da Corsan Pública foi o melhor, foi em torno de 600 milhões, mas mesmo assim, na média ficou em torno de 400. Bem abaixo. E a gente já, em pouco mais de 1 ano e meio, né, já investiu aí 2,1 bilhões de reais em primeiro lugar, na construção e no reparo daquelas situações mais emergenciais, tá? No plano de desenvolvimento do litoral norte, que era o grande gargalo que se tinha. Daqui um pouco eu acho que a gente pode falar sobre isso. Sim. Tá? No investimento muito forte também na questão de melhorias nas redes de água. Nós estamos aí com redes de águas muito antigas, o que ocasionava uma perda oficial, essa perda era oficial média, de 43%. Ou seja, de cada 10 litros de água captada e tratada, né, mais de 4 litros eram desperdiçados. Nossa, então, isso oficialmente. Isso, né? Oficialmente. Sim. Nós temos municípios aí que o índice chegava a 60%, né? E nós estamos falando de média.
Né? Que dinheiro posto fora, né? Dinheiro posto fora, questões ambientais, todas. Então, a gente está fazendo um investimento bastante grande na substituição de redes, válvulas, regulagens. Isso, evidentemente, também, eu acho que a gente tem que voltar depois, causa alguns transtornos, porque até você acertar, é como você fazer uma reforma numa casa velha. Sim, né? sim. E morando dentro. Então, porque você não pode parar de fornecer água. Então, ela traz problemas, arrebenta a rede, traz vazamentos, tem problemas de quebrar pavimento, mas você tem que trabalhar de uma forma que esses problemas que vão acontecendo, minimizando as suas consequências e pensando que esses investimentos estão sendo feitos para algo melhor, né? Para melhorar a situação. E também, em várias cidades, principalmente as maiores, começa-se aí a questão da extensão da rede para coleta e tratamento de esgoto. Sim. A Corsã tinha nos seus 317 municípios uma média de coleta e tratamento de 20%. Tá? Muito abaixo da média nacional, inclusive, que é 50%. Olha só, então, isso era um problema. A grande maioria dos municípios, 0%. Então, veja, isso também traz uma dificuldade, porque você veja, nós temos 9 anos até 2033, pela lei e pelas metas contratuais que nós assumimos, de fazer com que esses 317 municípios tenham 90% da sua população atendida com coleta e tratamento de esgoto em 2033. Né? Isso significa a necessidade de você fazer aí mais de 100 quilômetros de rede por mês, centenas de estações de tratamento, tem que licenciar elas, tem que ter projetos. Quer dizer, é um investimento muito grande nos municípios e também causa transtornos para a população, porque você tem que enterrar o cano, isso leva a arrebentar a rua, depois tem que recuperar a rua, uma vez feita a recuperação da rua, há necessidade, e isso é muito importante, o poder público precisa apoiar que a população se conecte, porque não adianta ter a rede de tratamento passando na frente da porta da casa se o sujeito não se conectar. É verdade. Então, também tem que convencer o sujeito a se conectar. Né? Naqueles casos em que não houver o convencimento, tem que aplicar a legislação que obriga a conexão. Aí não entra o programa de relacionamento também da Corsã? Um programa muito forte de relacionamento, de aproximação, para também dizer que, olha, eu tenho que fazer uma obra na minha casa, sim, mas as melhorias que isso vão trazer, os benefícios que isso vão trazer a médio e longo prazo. E eu já conversava que nós fizemos lá em Ber, inclusive lá um tempo atrás, né, ainda era Corsã, mas inclusive a rua levantou o nível da rua e o bueiro levantou, até a gente brincava ali, né, que eu não sabia os termos técnicos disso aí, quando foi feito ali não tinha, aí tem o bueiro na rua, e aí conecta a casa, gente, melhora muito. E isso é o que vai permitir o quê? Que aquele esgoto, né? Vamos lá, saneamento é você pegar a água da natureza, tratar ela e botar na torneira. Isso. Né? E depois o esgotamento é você tirar, quando aperta a descarga, ou quando sai ali, da torneira, você recolher ela de novo, e jogar na natureza, tratar e devolver para a natureza, porque senão, se você não tem o tratamento, você devolve aquilo e causa um dano ambiental e mais para a saúde, né? Os números mostram, e cada vez os estudos são mais claros sobre isso, que cada real investido em saneamento são 4 reais investidos em saúde. Por quê? Porque diminui, à medida que avança a universalização, o atendimento da coleta e tratamento, diminui na mesma proporção as internações por doenças de veiculação hídrica. Vômito, diarreia, dengue, extossomose, evidentemente. Então, isso melhora. A criança para de perder dias no colégio, o pai ou a mãe não precisa perder 1 ou 2 dias de trabalho para levar a criança para o atendimento médico. O custo no atendimento médico do poder público. Assim, do ponto de vista da saúde, é um ganho gigante, e do ponto de vista ambiental, nós que estamos falando num estado que quer ser resiliente em modelo de tratamento ambiental, até porque tem enfrentado extremos climáticos, né? Estamos passando por um momento de seca no meio do ano passado, de enchentes, então a questão, você tem que devolver aquela água para a natureza minimamente. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 3 dos 10 rios considerados mais poluídos do Brasil, né? Sino, Gravataí e Caí. Se você não tratar
o esgoto vai matar o rio. que você devolve ali dentro, a própria água que você vai captar para tomar, né, vai tirar da onde? Fica pior. Então, é um investimento que precisa ser feito. Essas questões de melhoria, como nós falamos da outra vez, mas eu acho que vale repetir para dar a dimensão, na melhoria do sistema de água, de tratamento e de distribuição de água, também como na criação e extensão de uma rede de coleta e tratamento de esgoto, vão representar investimentos aí na ordem de 15 bilhões de reais nos municípios gaúchos até 2033. Então, esse é um desafio, como eu disse, com a grande dificuldade que você está fazendo isso morando nas cidades, né? Então, vai ter transtorno. Os prefeitos mesmo às vezes ligam, reclamam, tem muito buraco, isso está acontecendo. A gente vai trabalhar muito para que isso seja o mínimo possível, mas você vai ter que fazer. Sim, não tem fazer um omelete sem quebrar o óculos. Não tem como, né? Fazer um investimento sem você abrir o calçamento, sem você muda a rede, muda válvulas, muda motores, né? E isso às vezes tem que regular a pressão. Por exemplo, cidades da Serra, que são cidades mais altas, para você fazer a água chegar lá em cima, você tem que botar pressão. Para descer, você tem que diminuir a pressão, segurar, porque senão ela arrebenta todos os cantos. Então, até você achar esse ponto, né? Você causa vazamento, causa desabastecimento. O cidadão nem imagina, só quer abrir a torneira e está lá. Um ou 2 dias, né? Então, isso é um problema. A gente tem feito um investimento muito grande, eu acho que é importante, sobre a segurança da água. Hoje nós praticamente triplicamos os nossos números de amostras de água para ter a segurança que a água que chega na torneira do cidadão tem uma qualidade, uma potabilidade, pode beber, né? Então, isso assim, nós estamos colocando hoje em várias cidades, e queremos chegar a todas elas, pontos de verificação da qualidade da água. Ou seja, há um equipamento numa praça pública que o cidadão pode pegar com QR Code ali e verificar ali a qualidade daquela água no aparelho de telefone dele, a qualidade da água que está correndo ali naquele momento. Então, para dar transparência e dar segurança ao cidadão do Rio Grande do Sul, que todo esse investimento e esses transtornos que estão vindo vão resultar logo ali na frente, nós estamos falando de alguns anos, numa melhoria da qualidade de vida gigante para a população dos municípios atendidos pela Corsã. Fabiano, falando nisso, a gente tem a situação ali, eu vou perguntar também as principais dúvidas que apareceram, por exemplo, a gente tem 3 minutos para terminar esse bloco, no mutirão de atendimento da Corsã em Santa Maria, né? Como é que foi isso? Nós temos feito os mutirões de atendimentos em Santa Maria, Passo Fundo foram feitos, e outros municípios nós estamos trabalhando no sentido de dúvidas que muitas vezes surgem sobre a conta, sobre uma multa aplicada, sobre uma regra regulatória, lê a conta. Então, o pessoal vai lá, faz ali a explicação, mostra o que aconteceu. Às vezes alguma reclamação, que se ali se verifica a procedência, ali mesmo se faz o encaminhamento à correção, ali mesmo, muitas vezes, se necessário, se faz o parcelamento. O sujeito diz, olha, deu um valor, eu posso fazer um parcelamento em 10, 20, 30 vezes daquela conta, porque não é nosso interesse que o sujeito não tenha água, a gente quer que o sujeito seja atendido e dentro da medida do possível a gente vai trabalhando para regularizar essas situações. Então, também é uma forma de a gente ir ao encontro do cidadão para tirar dúvidas que eventualmente surjam. Que maravilha. E se tiver esse mutirão em Santa Maria, é isso? Santa Maria, Passo Fundo, ele aconteceu, vão acontecer em outras cidades também. Que maravilha, para esclarecer. Isso acontece, por exemplo, poderia acontecer também na conta de luz, né? Muitas vezes o pessoal tem dúvidas dos demais contas que o cidadão tem, que muitas vezes acaba não entendendo. Melhorou bastante, ficaram bem mais claras, mas é importante levar esse atendimento aí para o cidadão, para o consumidor. Quanto tempo a gente tem para terminar esse bloco agora? Já temos 1 minuto para terminar esse bloco. Então, eu vou só já deixar aqui para vocês, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, falar sobre a questão justamente dos problemas, né, pontuais de desabastecimento, né? Como é que a Corsã lida com isso, como é que a EGE lida com isso. Às vezes o pessoal fica sem água, a gente noticia na imprensa ali, né? Mas o doutor Fabiano já está comentando com a gente aí a questão, nesse caso específico aí, das obras de melhorias do saneamento. A gente vai responder essas perguntas e outras no próximo bloco aqui do programa Em Evidência na TV. Repito, agora com 1h30 de duração, 2 convidados e muito mais informação para você. A gente já volta um instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Lembrando aí, né, que agora tem duas novidades para você que está nos assistindo aqui na Masper TV ou no nosso canal da Revista Em Evidência no YouTube. O programa Em Evidência, a partir de hoje, será com 1h30 de duração e 2 entrevistas com quem está fazendo o Rio Grande do Sul acontecer. E outra novidade é que o nosso time de apoiadores está ganhando reforço de peso, pois a partir de agora a Iceberg Comunicação também é um dos nossos patrocinadores. Seja muito bem-vindo aí ao time de comunicadores da Iceberg Comunicação, né? Em especial aí a diretora aí, Isis Vargas, né? Que agora está com a gente. Lembrando então, o programa Em Evidência na TV, a partir de agora, das 5h30 da tarde às 7 horas da noite, todo domingo aqui na Masper TV. Lembrando sempre que também temos o apoio da CDP, Consultoria em Direito Público, e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E agora, né, a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Programa Em Evidência na TV, na política e nos negócios. Quem faz está em evidência. Se você está nos acompanhando no primeiro bloco, né, você viu aí meu bate-papo com o Dr. Fabiano Dalazen, diretor da empresa AEGEA, que é, na verdade, a Corsã, falando sobre saneamento. Eu vou começar perguntando sobre a questão da Corsã, como a Corsã lida, Dr. Fabiano, com aqueles problemas pontuais de desabastecimento, né? Às vezes tem que ficar sem água um período ali. Como é que funciona? Bom, a gente tem um cuidado muito grande para que não falte água. Não pode faltar o produto, né? E é um produto essencial que causa grandes transtornos quando falta. A gente tem, em primeiro lugar, feito um investimento muito grande, inclusive na automação, né? Todos os poços que estão sendo perfurados, as captações, os reservatórios, hoje a gente já tem quase todos automatizados. Olha só. Até o meio do ano, um painel aqui no nosso Centro de Operações Integradas em Porto Alegre, e esses painéis se espalham pelas 5 regionais, vai ter o controle de todos os sistemas de água do estado do Rio Grande do Sul, controlados pela Corsã, estando vendo o reservatório, as bombas, os motores, de forma que, acontecendo um problema na ponta de pressão, acende a luz aqui para que a gente possa trabalhar. A gente também tem feito uma política, isso já tem em todos os lugares, de um backup de bomba, backup de motor, ou seja, todas as peças que são necessárias para a manutenção do abastecimento, elas têm que estar lá no local, lá na cidade, sobressalente. Para quê? Para que não tenha o problema de acontecer queimar uma bomba, um motor, e ele tenha que vir de Porto Alegre e demorar. Então, isso é um ponto e é um investimento que a gente já está fazendo dentro daquela linha que eu falei, tá? Agora, há várias causas que podem determinar a falta de água. Eu posso dizer, no Rio Grande do Sul, em nenhum município nós temos um problema estrutural, sim, no sentido da falta de água, mas algumas circunstâncias. Primeiro, as próprias questões referentes às obras, como eu disse. Sim. Nós estamos fazendo modificações nas redes para evitar perdas, e isso até você acertar um sistema dentro de uma cidade, com morros, com ruas. Sim. Não é algo que você aperta um botão, regula e pronto. O sistema ele tem que ir se adaptando, sendo caminhando, calibrado, né? Então, isso é um primeiro ponto. E às vezes pode, numa ponta, num determinado momento, ou não chegar água porque a pressão está baixa, ou porque a pressão muito forte arrebenta e você tem que ir lá consertar o vazamento. Para consertar o vazamento tem que fechar o registro da rua, e aí acaba 1 ou 2 dias tendo esse inconveniente. Isso é um ponto. O outro ponto é, muitas vezes, em muitas cidades, a gente acaba enfrentando situações do dia a dia. Pessoas que vão fazer obras, construção civil, e prefeituras danificando a rede. Arrebentam a rede no momento de escavar a rua, arrebentam um ramal. A gente vê seguido isso. Então, isso é muito comum, e aí diz, ficou sem água. A Corsã, não, realmente, a água é da Corsã, mas você tem que ser chamado, fazer o conserto, e isso leva. Isso é muito comum também no dia a dia. Um terceiro ponto, que é algo que chama atenção também, é a questão da falta de energia elétrica. As pessoas precisam também ter o conhecimento de que, além da água, né, o principal insumo com que se trabalha uma empresa de saneamento é a energia elétrica. Sim, para ter as bombas. Porque você precisa empurrar a água no sistema. Quando falta energia, isso é importante. Às vezes, a intermitência da energia
cai a energia 40, 50 minutos, aquele sistema baixa. Sim. Quando ela volta, você clica no botão, a luz volta. Mas para você retomar a água, você precisa retomar devagar. Para você encher, às vezes, se ficar um período, por exemplo, um turno sem energia, você esvazia todo um sistema, aí você tem que encher. Uma questão física. Aí você demora quase um dia para voltar a água. Isso a população não sabe. Voltou a energia, mas está sem água. Importante a gente falar e isso. a falta Porque tem esse delay, como a gente diz na televisão aí. Tanto é verdade, da luz e da água. é verdade que a gente tem usado aí, pelas constantes faltas de energia, mas constantes mesmo, a gente tem utilizado em muitos pontos, a gente não consegue, mas a gente trabalhou, por exemplo, nesse verão, com mais de 100 de geradores. Ligados às nossas... Para aqui, por exemplo... Mesmo sem falta de energia... Você veja, no litoral, nós tivemos vários casos de falta de energia, mas não faltou água. Por quê? Porque aí foi movido, aquele momento, a geradores para que pudesse andar. É evidente, a gente está, inclusive, tentando colocar geradores estrategicamente nas várias regiões, mas a gente não tem hoje a condição de ter aí milhares de geradores. Sim, né? Até porque teve problemas climáticos também. Me lembro que na praia de Imbé teve uma microciclone, uma microexplosão. Vocês devem ter vindo lembrar disso, né? Causou prejuízos sérios para Imbé e ficou sem luz. Então, assim, a gente tem utilizado assim, muitos geradores. Então, consertos, né? Rompimentos de rede ocasionados por terceiros ou por obras do poder público. Por exemplo, Ijuí está tendo um contorno, estão construindo lá um contorno asfáltico na cidade. E aquilo está rompendo várias redes. Então, sistematicamente está acontecendo. Sim. Então, isso tem problema. A gente vê nas ruas o fornecimento de gás não escavar, que já se bota ali. Só que a água está em todo lugar. A água vai, né? E a questão da energia. Então, são problemas que a gente tem que ter, né? Que ocorrem no dia a dia. De que forma a gente enfrenta? Tendo com que as equipes, que a gente possa se alertar do quanto antes, por isso dessa automatização, por isso desses sinais, um tempo de reação, por isso das peças ali próximas, né? E o trabalho o mais rápido possível para minimizar o transtorno da população. Tem como pedir ressarcimento para quem ficou sem falta de água, às vezes como acontece, não? O ressarcimento depende do caso. Depende do caso. Sim. A regra regulatória, se houver um desabastecimento causado pela companhia, seria possível. Não são nesses casos esporádicos que eu falo. É diferente. Aliás, inclusive, a gente comentou sobre um programa de satélite, eu acho que israelense, que identificava os vazamentos ali. Identifica, aqui a gente tem esse... Incrível aquilo. A EGEA contratou para o Rio de Janeiro, né? Onde a rede é mais antiga ainda. E aqui também, a cada 14 dias, ele passa em cima e ele identifica a água clorada para diferenciar da água do lençol freático. Incrível. Embaixo, por exemplo, de pavimento asfáltico. Imagina. E aí, então... Vazamento. Por exemplo, quando você tem um vazamento, muitas vezes você tinha que arrebentar toda a rua para saber onde, né? Onde é que estava. Então, ele dá uma precisão, marca o local e aí vai o funcionário com um aparelho de geofone e ali naquele local uma assertividade ali de mais de 85%. Sabe que eu tive um vazamento há uns 2 anos atrás num apartamento e é impressionante, né? Numa parede o transtorno que foi por causa do apartamento de baixo. Aí eu fico ouvindo o doutor Fabiano falar, num apartamento, numa parede, olha, foram umas 2 empresas lá para achar o vazamento. Quem resolveu foi um senhor que trabalhava no prédio que era antigo e o senhor já sabia onde é que estavam os encanamentos lá. Foi ele que acabou resolvendo. Num apartamento, gente, numa parede, numa cozinha. Numa avenida, imagina. Imagina uma avenida, imagina uma cidade inteira, imagina um estado, 311 municípios. 317. 317 municípios, é muito dinheiro, é muito trabalho. Mas vamos lá. A questão também, né? A gente falou das mudanças climáticas aqui, e a gente tem a situação também, tivemos a enchente o ano passado e agora tivemos aí, já estava anunciado uma estiagem. Isso afeta também, Fabiano, na questão do abastecimento? Claro que sim, a gente tem que ter todo um cuidado, né? E nós estamos colocando em marcha um plano de resiliência hídrica. Nós já tínhamos uma visão a partir das sucessivas estiagens que tinham no Rio Grande do Sul e agora aprimoramos com a questão da enchente. Então, a gente está fazendo um plano
um investimento na ordem de mais de R$1 bilhão de mudança das nossas estações de tratamento e de captações para locais que, se ocorrer, por exemplo, novamente uma enchente, a gente espera que não, sim, mas parecida ou próxima daquilo que aconteceu, não sejam afetadas essas estruturas, né? Nós estamos trabalhando com planos B, principalmente com perfuração de poços também, que podem funcionar numa emergência, seja pela falta ou seja por uma inviabilidade da captação da água do rio, possa funcionar também como um backup dos sistemas. Sim, para conseguir água. E interligação de sistemas de um município a outro também, para quê? Para que a gente possa ter aí, digamos assim, uma rede, uma condição de maior maleabilidade para que não falte água. Então, esse plano está em andamento, a gente está trabalhando nele, já olhando aí para um futuro de abastecimento. Porque é recorrente, a estiagem, infelizmente, aqui está cada vez mais recorrente, né? A gente estava falando, que a gente já falou sobre isso, eu vi aqui a questão de 26 geradores de energia elétrica recém-adquiridos aí também, a gente estava falando sobre isso? A gente trabalhou com 26, né, adquiridos, sim, mas nós chegamos a trabalhar no limite agora no verão com mais de uma centena de geradores alugados e espalhados para evitar a falta de água. A falta de luz, e consequente falta de água. Que perfeito. Bom, a gente também, não pode deixar de falar também, diretor, na questão do fornecimento de serviços de saneamento básico nas comunidades vulneráveis do estado também, que são, né, as que devem querer esgoto tratado, por exemplo, né? É sempre fundamental, a gente falou aqui da questão da saúde, né? São as que mais sofrem, geralmente, pela falta de esgoto tratado. Crianças, porque as periferias, né, geralmente mais sofrem ali ao descarte, nos córregos, às vezes riachos, e ali ao contato, muitas vezes acabam tirando até a água, né, para outras necessidades dali. Então, digamos assim, a população que mais é beneficiada com coleta e tratamento de esgoto, com saneamento básico, é a população mais vulnerável, né? Tanto que você, assim, nos centros da cidade, nas áreas de maior potencial econômico, não sentem falta, né? Quem sente falta é lá. É lá na ponta. É lá na ponta. Então, é importante que isso seja atendido, né? A gente tem trabalhado no recadastramento e eu acho que o Rio Grande do Sul vai dar um salto logo ali na frente. Até 2026 tem que ser implementada, mas é também a nova lei no sentido de que da tarifa social, que vai importar. Hoje, você tem tarifa social, é uma redução de 50% no preço da água. Sim, porque a pessoa pensa, eu vou ter esgoto tratado, mas eu vou ter que pagar uma conta. Tem que pagar, mas tem uma redução de 50% só que tem vários critérios para isso. A nova tarifa, a nova lei, ela manda uma implementação no sentido de que basta que a pessoa esteja cadastrada em condição de pobreza no CAD único, ela fará direito a ter aí uma tarifa reduzida. A ter a tarifa social. Isso deve ser implementado, tem alguns requisitos ainda formais e também de alteração contratual durante o ano, mas isso deve ser implementado esse ano na sequência, e isso vai possibilitar algo importante, que é um objetivo do novo marco do saneamento, atingir todo mundo, universalizar. Se você vai universalizar, não adianta você ter água e esgoto só onde se pode pagar, você tem que atingir também aqueles que não podem pagar. Então, e aí você usa a questão do subsídio cruzado para poder viabilizar para que todo mundo tenha o atendimento às populações mais vulneráveis, que são as que mais sofrem. Boa. Também falando nisso, né, a questão do pagamento, a questão dos aparelhos, né, que fazem a medição do consumo mensal de água. Não tinha uma questão de se trocar os aparelhos? Como é que está isso? A gente está trocando aí mais de... Eu tenho um número de cabeça, mas são milhares de medidores, né, para atualizar. A gente tem aqui, inclusive, um laboratório, a gente
faz o teste, eu posso assegurar, os medidores não marcam para mais. Sim. Ele pode, pelo desgaste ou por uma determinada circunstância, acabar medindo menos. Né? Mas não marca para mais. Eles são bem modernos, a gente vê nas casas, na frente das casas, antes era aquele pequenininho, antiguinho. Não, hoje é um aparelho moderno, né, para dar segurança para a leitura e para... a companhia precisa aí ter a medição exatamente do que do consumo que vai ser, do que é desperdiçado ou não. Né, até para saber e até para ter o retorno do investimento que está sendo feito e poder continuar investindo para todos. Né? É importante para a companhia essa aferição. Exatamente. A gente tem também aí o valor total sorteado para os clientes adimplentes da companhia, né, numa promoção chamada Conta com a Sorte. Interessante isso, né? A gente foi uma iniciativa feita que todos aqueles que pagavam a sua conta via Pix ganhavam um número, né? E aquele número você concorria a um sorteio, né? E um sorteio que eram prêmios de R$500, de R$1.000 e o maior prêmio era de R$100 mil. Para quem paga em dia também, né? E para quem pagava em dia. Então, aquilo ali foi... E ainda a gente continua, não da mesma forma, mas foi bem interessante porque a gente teve vários sorteios aí que eu me recordo aqui de R$100 mil, né? E vários prêmios aí de R$1.000, de R$500 aí para incentivar as pessoas que também, né? como um retorno. A gente estava falando da tarifa social numa ponta e também para quem paga em dia. Para quem paga em dia é muito importante. Também é muito importante. Outra questão também são os benefícios do laboratório de análise de solos e asfalto em Canoas, né, que traz para os trabalhos da Corsã. Também tem isso. A gente a gente tem um laboratório que eu acho que é o principal, que é a questão dos mais modernos do país e do mundo na questão da qualidade da água, né? Que eu acho que esse é o principal, mas também a gente está investindo muito na qualidade do solo, seja para facilitar o trabalho que a gente tem que fazer nas redes, seja também para recomposição aí, asfáltica, que a gente quer melhorar. Eu sei que essa é uma reclamação que ainda é muito comum, principalmente dos prefeitos, porque você consegue, ou por uma emenda, ou por a destinação de um recurso, ou com o uso de orçamento próprio, o asfalto, né? E aí depois, para fazer as redes, acaba sendo quebrado o asfalto, tem que ter uma recomposição à altura, e a gente precisa também cada vez mais conversar, dialogar. A gente tem aumentado muito o número de pessoas que estão atendendo os prefeitos na área institucional, justamente também para combinar, digamos assim, por onde você vai começar. Diz, olha, recém foi feito aqui o asfalto, se der para começar lá. Ou se eu vou asfaltar isso ano que vem, se der para fazer antes a rede, né? Quer dizer, esse jogo precisa também ser ajustado em prol do interesse aí dos municípios. Ainda mais porque a gente teve agora as eleições e muitos prefeitos assumiram agora também, né? Como é que esse trabalho já estava? Ele continua de prefeito para prefeito? Ele muda? É lei, né? É como aquelas questões de governo, né? Às vezes tem mudança, mas a questão do saneamento é um serviço público, né? Esse serviço público não pode parar, né? Então, e a gente tem aí um contrato com os municípios até o ano de 2062, né, que é o prazo da concessão. Então, tem um longo tempo os investimentos. O que a gente tem procurado para os prefeitos que assumiram agora novos é fazer a conversa, explicar a forma de trabalho, muitas vezes entender quem são as pessoas que são lá no município, as demandas, as pessoas que a gente vai procurar ou que vão nos procurar para ter um fluxo de comunicação mais rápido, ágil, para atender bem a prefeitura e, em último caso, a população. Todo mundo ganha. Exatamente. Todo mundo ganha. A companhia, falando nisso, realizou também, em média, 1.000 análises de qualidade de água por hora em 2024. A gente já falou sobre isso, né? A população pode conferir esses resultados também? Pode, a gente tem uma total transparência. Como eu disse, foi um investimento muito grande, né? E a gente já tinha uma linha de bastante segurança e a gente acabou ampliando muito por conta até de muitas fake news que acabaram surgindo. Por isso que é bom a gente falar na aqui, época da enchente ali, que dizia, estão tirando água, não estão, sabe, água suja, não estão tratando a água que vem, limpando, né? Eventualmente eventualmente você faz um conserto, por exemplo, de uma rede, vai ser um pouco de água suja, de terra na torneira,
na coisa. Mas a água que você consome hoje, ela tem, digamos assim, um tratamento e uma qualidade Não, eu já falei com confiável. médicos, inclusive, Muito sem confiável. problema nenhum, tomar água da torneira. Bom, eu sou da geração que a gente crescia tomando água da torneira ali, né? Então ninguém morreu, graças a Deus. Vamos perguntar também a questão, né, da transição energética, né, da companhia, como é que está sendo realizada essa transição também. A gente tinha a Corsã, agora temos a EGEA. A Corsã tinha um programa e a EGEA tem um programa muito forte de uso e contratação de energia limpa, né? Eu disse, e é verdade, talvez o maior insumo fora a água de uma companhia de saneamento é a energia elétrica. Tá? A energia elétrica representa aí quase 20% do custo de operação da companhia, né? Então, precisa de muito de energia. A gente tem trabalhado, hoje a Corsã usa 97% da sua energia, já é de fontes renováveis. 97%? 97%. E nós vamos chegar ao final desse ano com 100% da energia. Já agora em 2025? Em 2025, energia de fontes renováveis. Porque é usado, né, muita energia para se fazer. Então assim, esse é um compromisso, né? A EGEA hoje no Brasil também trabalha com mais de 90% da energia comprada, adquirida de fontes renováveis, e aqui no Rio Grande do Sul a gente vai chegar a 100% ainda esse ano. É importante falar que a EGEA, para quem não sabe, atende o resto do país, alguns estados também, né? A EGEA hoje atende em 15 estados, 780 municípios. 15 estados? Incluindo o Rio Grande do Sul, 780 municípios, né? Então, são algumas capitais, né? Por exemplo, Campo Grande, Manaus, o próprio Rio de Janeiro, Teresina, Rio de Janeiro, a gente atende. E então está espalhado aí, são desafios gigantes. Gigantes. Estamos aí com 33 milhões de pessoas atendendo aí com água e esgoto aí Brasil afora. Que trabalho bacana, que trabalho bacana. A gente também tem que falando nisso, né? A gente tem que comentar aqui que a Corsã tem promovido a capacitação profissional também voltada para o mercado de saneamento básico, né? Que cursos são esses daí, diretor? A gente tem cursos aí que a gente tem buscado, inclusive, para qualificar a mão de obra. Quem trabalha com isso. Exatamente, né? A gente... Que é operário lá. A gente sente, como todos estão sentindo, uma grande dificuldade hoje na contratação de mão de obra. É verdade, é verdade. E essa dificuldade, ela espalha. Você tem aí um cronograma de obras muito agressivo para fazer até 2033. Né? E então há necessidade de que a gente, através dos cursos, possa qualificar, não só para fazer a obra ali, mas, por exemplo, a gente tem um programa aqui que se chama Mulheres Encanadoras. Né? É verdade, que a gente vê pouco no mercado. Isso, então... Podia abrir mais. Quando você passa a rede de esgoto, como a gente disse, a necessidade de que alguém entre na casa da pessoa, autorizado, e faça uma obra de ligação da sua casa na rede. Sim. O que se detectou? Geralmente, durante o dia, muitas vezes, quem ficava em casa eram as mulheres, com as crianças, as esposas, né? Até a questão de segurança, muitas vezes... Sim, para colocar um funcionário homem. A gente começou a treinar mulheres porque as mulheres chegavam lá e entravam mais fácil. Então, você fazia o treinamento das mulheres, qualificava o mercado, dá o kit de básico de trabalho, e ela faz aquela ligação, faz aquela obra, e ainda ela tem um curso de hidráulica que ela fica... Sim, ainda pode usar para outras coisas. Muitas vezes ela fazia a obra e deixava o cartãozinho para qualquer problema de hidráulica. Exatamente, para qualquer reparo na casa. Gente, então, geração de emprego e renda. Esse é um dos exemplos daquilo que a gente né? tem feito aqui no mercado de trabalho. Fantástico, fantástico mesmo. Bom, a gente tem pouco menos aí, cerca de 4 minutos, está passando muito rápido, como o papo é bom aí. 3 minutos, gosto de entrevistar o Fabiano Dalazen. Só para a gente também não deixar de falar, é importante, né, que a EGEA tem um programa para disseminar o uso consciente da água, gente. Isso também é importante, né? Às vezes a gente vê o pessoal ali lavando... Eu já vi gente lavando calçada em dia de chuva.
Pô, aí fica... Aí não adianta vir a EGEA aqui, vir o doutor Dallazen aqui falar um monte de coisa, se o sujeito liga o chuveiro e vai ver se a televisão, se o jogo acabou e tal, e fica lá aquela água ali, não, mas não é muito caro, também tem gente que já ouviu isso também, não, mas a água é barata e tal. Gente, por favor, né? A água é um recurso natural e como recurso natural ele é finito, pode ser né? finito. E a gente tem visto aí cada vez mais circunstâncias em que falta água, e aí a dificuldade, não não só porque vai encarecer, mas também porque a gente precisa cuidar, né? Precisa ter um uso consciente, usar um uso aquilo que é necessário e não extrapolar. Só porque tem na torneira, exatamente. Tem no chuveiro. E aí, então isso tem que fazer parte, inclusive, aí da educação que a gente tem visto. E que bom, eu vejo assim, eu tenho duas menininhas pequenas, uma de 12, uma adolescente de 12 e uma de 10, né? E a gente vê que já há uma preocupação em ensino fecha lá desde diferente da nossa geração, né? Que não te dava bola. Não dava bola. Também. Tá escovando os dentes, a minha tem 3 anos fecha, e eu deixei aberta a torneira, já aprende. Então, que bom, né? Então, e eu acho que são iniciativas como essa que a gente precisa incentivar para que a gente crie sustentabilidade. Significa o quê, né? Sustentabilidade é que eu possa usar os recursos para mim, mas pensando nas gerações futuras, também vão precisar. É verdade, então, é isso que é sustentável. Se eu pensar em esgotar para mim, eu não estou sendo sustentável. É egoísmo. Então, exato. Então, a sustentabilidade é eu pensar em usar todos os recursos, mas desde que eu também possa preservá-los para que as gerações futuras também possam usar. Né? Maravilha. Até estava lembrando, um amigo meu ano passado esteve na Suíça e estava no apartamento do amigo e apareceram 3 bombeiros lá para bater na porta porque tinha tido um problema. Eles tinham detectado um vazamento e eles levam muito a sério um vazamento de água, porque são países já que, né, a gente já tem ali com a água, já não tem essa abundância que a gente tem aqui no Brasil da água, né? Então está aí um exemplo para não desperdiçar. Exatamente. Né? Já terminou o tempo? Já terminou o tempo, né? Terminou o tempo. Muito obrigado, quero agradecer aí mais uma vez. Eu sei que é um serviço longo, a gente vai seguir acompanhando. Todo mundo usa a água, né? Agora que a gente estava aqui fazendo um programa bebendo uma água, então vamos ajudar também, vamos cobrar, vamos aí acompanhar os trabalhos do saneamento básico, mas vamos também usar, como a gente falou aqui, a água de uma maneira consciente. Agradeço imensamente, viu, Fabiano Dallazen, por estar aqui conversando com a gente, levando informação para a população, esclarecendo esse nosso serviço tão essencial para a gente. Eu que agradeço a oportunidade aqui na revista de a gente poder expor um pouquinho do trabalho e se conectar com os gestores municipais e com a população em geral. Com certeza. Obrigado, viu? E obrigado também a você, mas a gente segue porque o programa agora tem 1h30 de duração e na sequência a gente vai estar começando com o prefeito de Barra do Ribeiro, tá bom? Não sai daí, um instante só, a gente já volta.